Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Deus lhes abençoe em nome de Jesus. Irmãos, há um homem na Bíblia, que chama muito a minha atenção. Por um fato, por uma atitude, por uma iniciativa tomada, que na minha opinião deixa esse homem como uma pessoa muito nobre, uma pessoa que de fato ama o seu próximo. Esse homem está registrado, a história desse homem está registrada em Jeremias, capítulo 38. É até uma mensagem que eu tenho e que eu já preguei por algumas vezes. E também vou pregar por mais vezes. Não canso de pregar esta mensagem. É uma mensagem abençoada, é uma mensagem maravilhosa. O nome desse homem, amigos, é Ebed-Meleque. Alguns se expressam como Ebed-Meleque. Enfim, esse homem, o nome dele no hebraico significa servo do rei. Esse homem exerceu uma função na casa do rei, casa do último rei de Judá, o rei chamado Zedequias. Mas a Bíblia me faz compreender que antes de esse homem ser servo do rei, ele era servo do Deus Altíssimo. Ele demonstrou assim, crendo no Deus de Israel, defendendo a vida do profeta Jeremias. Se não fosse o Deus de Israel e a intercessão daquele homem junto ao rei, que ordena que ele fosse com 30 homens para tirar Jeremias da lama, talvez Jeremias morreria naquela cisterna, naquele buraco onde havia apenas lama. Ebed-Meleque, ele era etíope e também ele era africano, da região da África. E esse negro revela que ele cria no Deus de Israel, no Deus da Bíblia. A Bíblia me dá um outro detalhe deste etíope. A Bíblia diz que ele era um homem privado de sua virilidade. O que é isso? A Bíblia me afirma que ele era eunuco. A Bíblia fala de 3 tipos de eunuco. O primeiro é aquele que nasce assim, do ventre da mãe. O segundo é aquele que é castrado pelos homens. Isso acontecia, isso era muito comum na época dos reis. O eunuco tinha a função de cuidar das mulheres dos reis, e ele era castrado para não ter desejo por nenhuma das mulheres dos reis. Então, sendo assim, ele se tornava um eunuco. E tem também aquele eunuco que se castra a si mesmo por causa do reino dos céus. Não é um castramento literal, mas um castramento espiritual. Então, meus amigos, a palavra etíope aparece pelo menos 21 vezes na Bíblia Sagrada, sendo 20 vezes no Antigo Testamento e 1 vez no Novo Testamento. E esses homens coletivamente foram inimigos de Israel, porém, individualmente, o Ebed-Meleque deixou-nos uma relevante história e também um relevante exemplo, livrando Jeremias do calabouço. É incrível que numa época de apostasia espiritual, onde o povo estava desobedecendo ao seu Senhor, aparece um homem de uma outra região, que quem sabe na época foi comprado como escravo para servir na corte real. Naquela época o comércio de escravos era muito comum e os reis tinham o costume de, quando comprar o escravo, mudava-lhe o nome, com a intenção de que aquele homem pudesse aprender
a cultura daquela terra e também viver como uma pessoa daquela terra. E o Ebed, ele viveu como escravo na terra dos judeus e demonstrou acreditar no Senhor Deus de Israel. Mas no momento difícil, no momento de apostasia, aparece este africano e mostra que acreditava no Deus de Israel, o Deus que havia chamado a Jeremias. E a mensagem do Senhor é clara para Jeremias e para este etíope. A mensagem era que quando Nabucodonosor invadisse a Jerusalém, Deus daria para Jeremias e também para o Ebed a vida deles por despojo. Eles, ou seja, seriam privados, seriam protegidos pelo Deus de Israel. Os babilônicos não teriam autorização para tocar-lhes a vida, por causa da fidelidade desses homens. Deus, ele os recompensou. E a história é clara, Zedequias tem seus olhos furados, Jerusalém ela cai de alto a baixo, o templo é destruído, queimado, o povo é dizimado, mas Deus ele acha por bem proteger a Ebed e a Jeremias. E eles tiveram as suas vidas preservadas. Irmãos, o Deus da Bíblia é um Deus fiel, um Deus que protege o seu povo, principalmente aqueles que o temem, aqueles que o servem de verdade. A Bíblia nos fala que Deus, ele procura aqueles que lhe são fiéis. Ele acredita e protege os que lhe são fiéis, os que o adoram em espírito e em verdade. A história de Jerusalém, ela é calamitosa. O povo foi dizimado, ficaram cativos por pelo menos 70 anos em Babilônia, mas o certo é que Deus preservou a vida daquele homem que seu nome significava servo do rei. Mas antes de servir ao rei Zedequias, ele demonstra ser servo do Deus Altíssimo, o Deus que preserva a vida, o Deus que protege o seu povo. Esta é a mensagem que eu lhes deixo. Vale a pena servir e ser fiel a esse Deus. É isso aí. Um forte abraço a todos. Deus lhes abençoe e a paz do Senhor.